Você não está adiando aquela tarefa por preguiça, nem por falta de tempo. Você faz muitas coisas durante o dia, mas chega no final do dia, você percebe que o que você tinha se proposto a fazer, você não fez. O seu cérebro ele está te sabotando para te proteger. Olá, seja bem-vindo ao canal. Aqui falo sobre neurociência, desenvolvimento humano, inteligência emocional. Então, vamos para o vídeo. Imagine que você tem muitas tarefas para fazer durante o dia, você se organiza, você tem planner e você se disponibiliza a realizar essas tarefas durante todo o seu dia. Mas de repente você se distrai, você vai tá ali com tudo sobre a mesa, organizado, seus planners, suas tarefas que você tem que fazer durante o dia, e de repente você se distrai, vai limpar uma mesa, vai organizar os seus livros, daqui a pouco você pega o celular e fica rolando o feed ali por horas e horas e você não percebe a hora passar. E aí, de repente, depois você analisa que o que ficou disso tudo. Você se sente culpada, frustrada, o tempo está passando e você continua travada e com seus objetivos estagnados. Aqui, nesse vídeo, eu vou te mostrar e te explicar como a neurociência e a inteligência emocional olham para isso, olham para essa procrastinação, o que está por trás dela, quais são os mecanismos que o seu cérebro ele utiliza para deixar você paralisado no mesmo local sem realizar as tarefas que você quer. Então fica aí no vídeo que eu vou te mostrar e te explicar aí como a neurociência explica e também te mostrar alguns meios de minimizar essa procrastinação que está travando a sua vida. A maioria das pessoas acham que procrastinação é uma questão de preguiça, mas não. Procrastinação, ela tem algo mais profundo, mais emocional que está envolvido nessa questão de não realizar o que precisa ser feito. Então, muitas das pessoas acham, comprar um planner, ter um cronômetro, organizar o seu dia, organizar suas tarefas, vai resolver. Mas, estudiosos lá da Universidade de Canton, no Canadá, com o Dr. Tim Sheffield, eles provaram ao contrário, que procrastinação é uma questão de regulação emocional e não uma questão de tempo. Então, muitas vezes você está ali preparado para realizar umas suas tarefas e você quer realmente obter esses objetivos, realizar esses desejos, esses sonhos, né, que você tem na sua vida. E o seu cérebro, ele vai pensar que aquilo provoca medo, que aquilo vai te trazer algo ruim, você está em perigo, porque o seu cérebro límbido, que é o mais antigo dos cérebros, que é aquele da luta e fuga, ele vai querer te proteger. Então ele vai trazer algumas coisas na sua vida para trazer essa distração, para trazer essa dopamina rápida e barata, para tirar a sua ansiedade, para que você alivie essa tensão e você não realize o que você realmente se dispôs a fazer. Então esses 15 minutos de alívio imediato podem trazer uma frustração para uma vida inteira. Você ter uma noção na prática como o seu cérebro funciona, vou contar aqui 2 histórias de pessoas que passaram por mim, pelo atendimento comigo. Primeiro, o nome fictício aqui, o Lucas, ele era um empresário muito bem sucedido e toda vez que ele precisava entregar uma proposta bem grande, né, para o seu chefe, ele travava. Porque no meio ele inventava um monte de desculpas, né, para se desviar dessa situação, né, inventava 1000 coisas para fazer, desculpas, para ele realmente, né, se desviar dessas propostas. Porque na mente dele, ele entendia, se ele não enviasse a proposta, ele não ia ser rejeitado. E por que ele tinha essa resposta? Porque internamente ele tinha aquele menino, né, olhando para a história dele no atendimento, eu percebi que ele tinha um menino interno que ele tinha medo de ser rejeitado ali pelos pais, porque desde pequeno ele tinha que ser, né, sempre fazer as coisas bem feitas, era sempre muito cobrado pelos pais para ser sempre correto, fazer as coisas bem feitas. Então, ele cresceu com essa pressão psicológica de que ele tem que ser sempre muito bom. E se ele não fizer as coisas corretamente, ele vai ser rejeitado e ainda vai ser punido por causa dessa falta. Então, ele trazia essas respostas internas e o cérebro que tem essa resposta, que tem essas informações gravadas no seu subconsciente, ali no sistema nervoso, ele traz isso nos momentos difíceis da vida, porque o cérebro ele vai buscar o que é, né, o que ele já tem programado, algo que é familiar para ele. Então, esse medo ele já tinha internamente. O segundo caso é da Vanessa. Ela era uma moça muito perfeccionista, muito. Então ela já tinha feito vários cursos e cada vez mais cursos, ela queria sempre se aperfeiçoar, ela sempre sentia que ela não era boa o suficiente. E ela achava que ela nunca estava preparada para começar a atender os pacientes dela.
Então ela fazia mais cursos para sempre se aperfeiçoar e nunca começava. E isso já estava indo lá para os 3, 4 anos e ela continuava procrastinando e buscando sempre mais conhecimento e nunca saía do lugar. Porque ela achava que ela nunca estava preparada, que nunca estava bem, né, preparada ali para começar. E por que ela tinha essa sensação que ela tinha que ser perfeita em tudo? Porque a gente foi olhar na história dela, ela também tinha registros ali de uma mãe que era muito exigente. Muito. Então ela passou a infância dela toda escutando aquelas frases. Você não faz nada direito, menina. Nossa, por que você não é boa como a sua irmã? Ou você não é organizada como a sua irmã? E ela ouviu isso durante toda a sua infância. E então ela achava que ela tinha que ser perfeita em tudo para merecer ali o amor da sua mãe. Então o perfeccionismo vem muito disso, dessa exigência de ser perfeita o tempo todo, de não poder errar. E se não for perfeito, então eu não mereço ser amado, eu não mereço, né, ter um bom emprego ou ter uma coisa melhor na vida. Então essa resposta ela já está ali dentro do inconsciente gravado, né, no sistema nervoso. Então, se você se identificou com alguma dessas histórias, a procrastinação ela sempre tem um fundo emocional que ainda não foi nomeado. É algo que você tem aí dentro que ainda você não conseguiu identificar e trabalhar essa questão para liberar você da procrastinação. Então, como nós viramos esta chave? Aqui estão os 3 passos baseados na neurociência e na psicologia para você dar o seu primeiro passo. O primeiro, parar de se autoculpar, né? Por tudo que você faz, porque você percebe que você procrastina muito e você acaba só se culpando e se culpando. Se acolha como sua melhor amiga e se observe por que você está agindo dessa forma. Segundo, você vai dividir as suas tarefas em pequenas partes durante o seu dia. Porque se você pega uma tarefa que é muito grande, o seu cérebro já sente assim, que cansaço, ele já fica entediado e ele vai arrumar um jeito de você, né, sair do seu programado para levar você a procrastinar. Então, divida ali em poucas partes, poucas atividades, em pequenas atividades, para você realizar durante o dia. Isso vai facilitar. E terceiro, que você vai aplicar, você tem que perceber. Quando você está entediado, que dá vontade de você procrastinar, quando você está com vontade de pegar ali o celular, ou de você está querendo estudar ou ler um livro e de repente, né, você bota aquela meta de ler um livro todos os dias e quando chega naquele momento você se distrai com alguma coisa, perceba. Por que você está procrastinando esse objetivo? O que você ganha ou o que você perde se você fizer o que você propôs a se fazer? Faça essa pergunta e tente analisar. O tempo é o único recurso que você não consegue recuperar. Adiar os seus projetos, os seus objetivos, não estão te afastando do fracasso. Estão adiando a vida que você merece ter. Este vídeo te ajudou a realmente entender como que a sua mente está te mantendo dessa forma? Se inscreva aqui no canal para que você continue nesse movimento de se conhecer e de desenvolver. Deixe o seu like para o YouTube entender que essa mensagem pode ajudar mais pessoas que também estão passando pela procrastinação. E deixe nos comentários qual é aquela tarefa que você vai usar aquele passo de 2 minutos para começar hoje. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.